Você acorda devagar, muito antes de o dia estar realmente claro, sentindo primeiro o peso do próprio corpo sobre o colchão fino de palha, espalhado sobre algumas tábuas irregulares, que rangem levemente quando você se mexe, como se reclamassem do esforço silencioso de mais uma noite suportando seu peso. O ar é frio e levemente úmido. Entra por frestas estreitas de madeira e pedra, trazendo consigo um cheiro misturado de fumaça antiga, poeira, umidade e, muito sutil, o odor metálico, que parece nunca abandonar completamente o lugar onde você vive e trabalha. Um cheiro quase invisível de cinzas, carvão, ferro e prata fraca. Você permanece deitado por alguns instantes, sem abrir os olhos, apenas ouvindo. Lá em cima, longe, acima do teto de vigas escuras e do chão de madeira que separa o seu porão do resto da casa, há um mundo que começa a despertar, mas que chega até você apenas como um rumor abafado, um murmúrio distante de passos, talvez o som discreto de alguém arrastando um balde, o estalar de um fogo sendo reavivado, um cochicho que você não distingue. Muito acima, ainda mais distante, você imagina que a cidade inteira também se mexe, que Londres acorda sob o céu cinzento, com o frio penetrando pelas pedras das ruas, com os sinos que em breve soarão em alguma torre, talvez na própria torre, que não está tão longe assim. Você sente a rigidez nos ombros, o leve incômodo nas costas, os joelhos que não dobram tão facilmente quanto dobravam um dia, e percebe o contorno de cada parte do corpo pelo toque que ela mantém com a palha, com o tecido áspero da manta, com o ar frio que toca as partes descobertas. Respira fundo, devagar, deixando o ar gelado entrar pelos pulmões, subir até a cabeça, escorrer de volta, e nesse gesto lento o sono parece se afastar alguns passos, sem desaparecer de todo, como se ainda quisesse ficar em algum canto escuro dos pensamentos. Quando você finalmente abre os olhos, não vê muita coisa de imediato. A claridade que chega ali é mínima, uma penumbra azulada que entra através de alguma fresta alta, talvez por um ponto onde a madeira do chão acima não se encontra perfeitamente, ou por um pequeno respiradouro aberto na parede de pedra. Aos poucos, as formas se definem, o teto baixo, as vigas, as paredes impregnadas de fuligem, algumas manchas de umidade tentando se espalhar, o canto onde estão seus poucos pertences, a mesa rude na qual descansam ferramentas simples. Um pedaço de pão velho, um jarro com um pouco de água, restos de cera de vela derretida esquecidos do lado de um pavio curto. Você rola lentamente de lado, pousa um pé no chão frio de terra e tábua, depois o outro, e se senta na beira do colchão. Sente um arrepio subir pelas pernas, pelo tronco, até o pescoço, quando a planta dos pés encontra a superfície gelada, mas permanece assim por alguns instantes, respirando, acostumando-se ao frio, deixando que o corpo entenda que o dia começou. Mais uma vez, como começou tantas vezes antes, e como vai começar de novo amanhã, se tudo continuar como agora. As mãos, pousadas sobre os joelhos, percebem a aspereza do tecido da roupa em que você dormiu. Uma camisa grossa, já desbotada, com cheiro de fumaça e de suor seco, mas também com um fundo leve de metal, que parece sempre estar em sua pele, mesmo quando você se afasta do trabalho. Você se levanta devagar, sentindo os músculos responderem com alguma resistência, mas cederem logo em seguida, como se reconhecessem a rotina e a aceitação. A poucos passos dali, pendurada em um prego enfiado entre duas pedras, está a túnica que você usa para trabalhar. Um pedaço de tecido pesado, desbotado em alguns pontos, escurecido em outros pelas manchas de carvão e de metal que respingou. Você a pega, sacode levemente, sente a poeira fina levantar no ar, percebe o cheiro quase doce da fuligem antiga misturado ao cheiro áspero do ferro e da prata, e veste a peça
lentamente, passando os braços pelas mangas, puxando o tecido sobre os ombros, ajustando-o ao corpo, sempre com gestos conscientes, mas sem pressa. No canto, próximo à mesa, estão seus calções, as meias grossas de lã e os sapatos de couro endurecido. Você se senta novamente, desta vez, em um banquinho baixo e começa a vestir cada peça. Primeiro as meias, que aquecem aos poucos seus pés e canelas. Depois os calções, depois os sapatos, que você aperta com a mão até sentir que não irão se soltar ao longo do dia. A sensação de estar vestido de novo, devidamente encerrado dentro de camadas de tecido, é um tipo de conforto simples, que protege o corpo do frio do porão e da aspereza da pedra. Antes de pensar em qualquer trabalho, você cumpre o pequeno ritual da manhã, tão simples quanto silencioso. Vai até o jarro de água, que descansou a noite toda sobre a mesa, e o ergue com as duas mãos, sentindo o peso modesto daquele líquido preso dentro do barro. Derrama um pouco. Em uma tigela ou bacia pequena, observa a água se espalhar, deixando sua superfície vibrar um instante, depois estabilizar. Anda até um canto onde está um pedaço de pano mais limpo, o mergulha na água, o torce, sente o frio correndo pelos dedos e então leva o pano ao rosto, passando-o sobre os olhos, as bochechas, o queixo, a testa, afastando as últimas sombras da noite ainda grudadas na pele. O frio da água desperta, mas de um modo tranquilo, como se sacudisse a mente apenas o suficiente para que ela não se perca de volta no sono. Você passa também o pano pela nuca, pelos pulsos, talvez pelas mãos, que já trazem marcas de queimaduras antigas, de pequenas cicatrizes, de cortes finos que vieram com o manuseio de metal e ferramentas. Depois, enxuga-se da melhor forma possível, sacode o pano, coloca-o para secar em algum prego ou apoio e volta a se aproximar da mesa, onde o pedaço de pão lhe espera. O pão é duro, esquecido desde o dia anterior, talvez até de dias anteriores, mas é o que há para o início dessa manhã. Você parte um pedaço com algum esforço, vendo as migalhas caírem, sente a resistência da casca seca contra os dentes e mastiga devagar, aguardando que a saliva amoleça o interior. O sabor é discreto, quase neutro, uma mistura de farinha envelhecida e um traço de acidez que vem do tempo. Se há algo mais, talvez um pedaço pequeno de queijo, não é muito, mas o suficiente para forrar o estômago de maneira modesta, para que o corpo tenha alguma energia ao iniciar o dia. Enquanto mastiga, você observa o espaço à sua volta. A lareira pequena, encaixada em uma parede com restos de carvão apagado. O pequeno forno improvisado, com sua boca estreita, feito de tijolos e barro, manchado de negro. A bigorna baixa, quase mais um bloco de ferro do que uma ferramenta, apoiada firmemente no chão. O conjunto de martelos, pinças, cunhos gravados à mão. Alguns mais gastos, outros ainda com os relevos nítidos. Os moldes de argila, guardados com cuidado, alguns ainda intactos, outros rachados pelo uso ou pelo calor. Cada objeto parece trazer consigo o peso de muitos dias e noites, de golpes repetidos, de esperas longas, de respirações contidas. Você termina o pão, toma um gole de água, sente o líquido frio descer pela garganta e permanece por um breve momento apenas parado, em pé, no meio do porão, escutando seu próprio respirar e o leve estalar da madeira acima de sua cabeça. O dia lá em cima avança, mas aqui embaixo tudo depende de outro tipo de ritmo, um ritmo controlado, deliberadamente lento, em que cada gesto precisa ser pensado para não chamar atenção, em que cada som excessivo pode significar um risco que você não está disposto a correr. O primeiro passo do trabalho é sempre o mesmo: preparar o fogo. Você se aproxima da pequena lareira ou do forno de carvão. Curva-se,
apanha alguns pedaços de lenha seca, pequenos gravetos, restos de carvão ainda aproveitáveis e os organiza com atenção, deixando espaço suficiente para que o ar circule, mas também garantindo que o calor, uma vez aceso, se concentre ali. Seus dedos tocam pedaços de madeira fria, pequenos grãos de cinza, fragmentos de carvão quebradiço, e em cada contato há uma memória de outros dias, outros acendimentos, outras brasas. Com uma pederneira e um pouco de isca seca, talvez feita de estopa, palha ou fibras, você começa o processo de provocar a primeira faísca. É um gesto repetitivo, que exige paciência, mas que já se tornou quase natural. Você risca, observa a faísca surgir, desaparecer, insiste, até que uma delas encontra o material certo e uma pequena chama começa a nascer. Muito tímida, muito frágil. Você se inclina mais e sopra com cuidado. Sente o ar frio sair de seus pulmões e alimentar o fogo nascente. Vê o brilho da chama crescer, se espalhar para um pedaço de madeira, depois para outro. Ouve o leve crepitar que anuncia que o fogo aceitou viver mais um dia. Quando o fogo está firme o suficiente, você empilha mais um pouco de carvão, certificando-se de que não se formará uma chama excessivamente alta, mas sim um leito de brasas quentes, intensas, que possam aquecer o metal de maneira constante. O objetivo não é o espetáculo do fogo, mas a regularidade do calor. Aos poucos, o ambiente ao redor começa a mudar. O frio permanece, mas é compensado pelo calor que vem da lareira, que se espalha lentamente pelo porão, criando pequenos redemoinhos de ar mais quente, que sobem, batem nas vigas, se dissipam. Enquanto o fogo se firma, você começa a preparar o metal. Sobre a mesa repousam pequenas peças de cobre, talvez algumas sobras de prata de procedência duvidosa, retalhos, fragmentos, pedaços que foram recolhidos pouco a pouco de diferentes fontes, até formar uma quantidade mínima com a qual se possa trabalhar. Você separa os pedaços de cobre que servirão de base para as moedas, observa a cor avermelhada, o brilho moderado do metal. Sente o peso de cada um na palma da mão, não porque seja pesado demais, mas porque cada grama significa algo na balança delicada entre o risco e o ganho. O trabalho de falsificação, na sua forma mais comum, será o mesmo de sempre. Preparar pequenos discos de cobre, cuidar para que tenham o tamanho aproximado de um penny, de um groat ou de um half groat, dependendo do que se queira imitar. E depois revesti-los com uma fina camada de prata, o suficiente para enganar o olhar rápido de quem recebe a moeda em uma transação comum, talvez o toque de quem não está acostumado a examinar muito. A prata verdadeira é pouca, as ligas são fracas, o tempo é seu aliado e seu inimigo, porque a camada fina se desgasta com o uso e um dia alguém pode descobrir. Você começa com as formas básicas. Usa um molde simples ou corta, com ferramentas mais afiadas, pequenas lascas de metal que depois são marteladas, afinadas, redondas. Cada peça é aquecida, colocada sobre a bigorna, batida com um martelo pequeno, muitas vezes, com golpes que não devem soar alto demais, sempre medidos, contidos. O som do metal contra o metal preenche o porão com uma cadência constante, um ritmo seco, 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 que se repete de maneira quase hipnótica, mas você conhece bem os limites sonoros. Sabe o quanto pode bater sem atrair ouvidos indesejados, especialmente se estiver em uma área onde o som poderia subir e ser ouvido por alguém que não precisa saber nada sobre esse lugar. À medida que você vai afinando os discos, o movimento torna-se quase automático.
Pega um pedaço de metal, aquece, leva à bigorna, posiciona, bate, vira, bate de novo, observa a espessura, ajusta, toma cuidado para que o diâmetro não fuja ao valor esperado, confere com o olhar e, às vezes, com uma medida simples. Coloca a peça pronta em um pequeno recipiente, pega outra e recomeça. Cada disco é uma pequena repetição do mesmo gesto e, ao longo da manhã, uma pequena pilha deles começa a se formar ao lado da bigorna. Todos parecidos, não iguais, mas próximos o bastante para que o olho humano comum não note grandes diferenças. Depois de preparado esse lote inicial, você passa à fase de prata. A prata é pouca e precisa ser usada com parcimônia, dissolvida, amalgamada ou reduzida de alguma forma, talvez misturada com mercúrio, talvez preparada em uma solução que possa cobrir a superfície do cobre. Esse processo é delicado. Você aprendeu aos e poucos, observando outros tentando, errando, acertando. Agora, as mãos trabalham com uma calma quase cerimoniosa. Em um pequeno recipiente, você mistura o metal precioso, talvez raspado de moedas quebradas, cortado de objetos defeituosos, com algum agente que o tornará maleável o suficiente para se fixar aos discos de base. Você mergulha um disco na mistura, retira, observa a película fina que se adere a ele, coloca-o para secar ou aquecer ligeiramente, de modo que a camada prateada se fixe. Às vezes é preciso passar o pincel improvisado várias vezes, camada após camada, até que o cobre deixe de aparecer sob certas luzes, sob certos ângulos. O trabalho é minucioso, exige olhos atentos e paciência, mas você está acostumado a isso. O tempo aqui corre de outro modo, não em minutos, mas em camadas finas de metal sobre metal. Enquanto os discos secam, você se volta para os cunhos. Eles são a parte mais delicada de todo o processo, pois são o que dá às moedas falsas a aparência das verdadeiras. Em alguma época anterior, alguém gravou em pedaços de ferro ou aço o rosto estilizado de um rei, as letras, as cruzes, os desenhos, imitando com o máximo de fidelidade que conseguiu os padrões da Casa da Moeda. Esses cunhos já foram usados muitas vezes, mas você os guarda com cuidado, protegidos da umidade, da ferrugem, da curiosidade. De vez em quando, verifica se as linhas não estão desgastadas demais, se o relevo ainda é suficiente para deixar uma marca clara no metal mais macio. Hoje, como em tantos outros dias, o próximo passo será alinhar cada disco preparado e prensá-lo entre os cunhos, batendo com um martelo de forma precisa que exige a mesma força e o mesmo cuidado todas as vezes. Você escolhe um dos discos, já com seu revestimento prateado, coloca-o com cuidado sobre o cunho inferior, encaixa o cunho superior sobre ele, segurando tudo alinhado com uma das mãos e com a outra ergue o martelo. O gesto de bater não é violento, mas firme. Você sabe exatamente a força que deve aplicar para que a imagem se imprima sem quebrar ou entortar a base. O som do golpe ecoa pelo porão, abafado, mas nítido. Uma batida única, isolada, seguida por um silêncio breve em que você remove o cunho superior e observa o resultado. A imagem aparece, um rosto pequeno, severo, uma coroa, talvez uma inscrição em latim, abreviada, cercada por pontos. Você gira a moeda falsa sob a pouca luz, observa a regularidade do bordo, a forma como a prata reflete a claridade, vê se há falhas óbvias. Se estiver bom o suficiente, a moeda vai para um recipiente separado. Se não, talvez volte ao fogo, talvez seja descartada, talvez seja guardada para ser fundida novamente. Assim, você repete o processo, moeda após moeda, golpe após golpe, em um ritmo constante, sempre atento ao som, sempre atento às vibrações na estrutura do porão. Há momentos em que você para,
segura o martelo suspenso, apenas ouvindo, tentando captar se por acaso algum ruído diferente vem de cima, de fora, da rua. Se tudo estiver calmo, volta a bater, mais uma moeda, mais uma, mais uma. O trabalho é lento porque não convém muita pressa. Uma produção pequena, mas constante, é mais segura do que uma pressa ruidosa que poderia atrair olhos que você não deseja. Algum tempo passa assim, até que você sente o corpo pedindo uma pausa. O braço que levanta o martelo pesa mais. Os dedos que seguram os cunhos pedem descanso. Você se afasta um pouco da área de trabalho. Senta-se novamente no banquinho ou em um caixote. Respira fundo. Sente o cheiro denso do ambiente. Fumaça, metal aquecido, umidade, um traço ácido que vem de algum produto usado na prata, a poeira fina que o tempo depositou sobre todas as coisas. É um cheiro pesado, que alguém não acostumado estranharia, talvez rejeitasse, mas para você é o cheiro habitual de cada dia, o fundo constante sobre o qual o tempo se desenrola. Se ainda há um pequeno pedaço de pão ou outro, alimento simples à disposição, você come um pouco, apenas o necessário para afastar a sensação de vazio no estômago. Mastiga devagar, sentado ali no meio do porão, olhando para a lareira que ainda mantém um meio brilho de brasas, para a pilha de discos já prontos, para o recipiente onde algumas moedas cunhadas começam a se acumular, brilhando de forma discreta na penumbra. Não há pressa. O trabalho de um falsificador não se mede em grandes quantidades por dia, mas em constância e cuidado. Depois de descansar um pouco, você volta ao forno. Talvez seja hora de fundir mais um pouco de metal, talvez de preparar mais discos. Para isso, você coloca pequenos pedaços de cobre em um cadinho, um recipiente resistente, e o leva ao calor do fogo. Segura o cadinho com pinças apropriadas, sente o calor subindo, atingindo seu rosto, a pele das mãos, os olhos, que começam a lacrimejar levemente. O metal vai mudando de cor, de duro e opaco para algo mais escuro, brilhante, até que finalmente se torna um líquido espesso, que se move devagar dentro do cadinho. Você derrama esse metal líquido lentamente em moldes de argila previamente preparados, pequenos canais circulares, cavidades que, ao esfriar, se transformarão em barras finas ou discos grossos que poderão ser martelados até atingir a forma desejada. O ato de ver o metal escorrer, como se fosse um fio de luz líquida, é sempre igual e sempre levemente diferente, dependendo da temperatura, da liga, do seu próprio cansaço. Quando os moldes se enchem, você recoloca o cadinho em um lugar seguro, afasta-se um pouco para deixar o metal endurecer. Esse é um dos momentos em que você quase não tem nada para fazer além de esperar. O porão fica quieto, o fogo crepita em um tom baixo, o metal esfria em silêncio. O tempo parece se alongar. Você observa as superfícies escurecidas dos moldes, imaginando o interior, onde o brilho se apaga gradualmente até se transformar em dureza. Seus pensamentos vagueiam um pouco, sem se fixar em nada específico. Talvez você pense vagamente na cidade lá em cima, nas moedas verdadeiras que circulam, nas mãos que as recebem, nas mãos que dão, nos mercados, nas tavernas, nas feiras. Talvez pense por um momento na torre ali perto, onde a Casa da Moeda Oficial trabalha com seu próprio fogo, seus próprios cunhos, seus próprios guardas. Quando considera que já passou tempo suficiente, você retorna aos moldes, toca-os com cuidado para medir a temperatura. Sente o calor ainda presente, mas já tolerável. Com as mãos ou com ferramentas simples, você quebra a argila ressecada, revelando o interior. Pequenas peças de metal agora solidificadas, que carregam consigo as marcas das formas. Você limpa os excessos, remove imperfeições mais grosseiras e coloca esses novos pedaços sobre a mesa, para então
recomeçar o processo de amassar, afinar, arredondar, transformar em discos. A tarde se aproxima sem que você tenha visto o céu. Aqui embaixo, a noção de horário depende mais do ritmo do corpo, da quantidade de trabalho já feito, do número de moedas prontas, do cansaço do braço, do estado das brasas. Ainda assim, em algum momento, a luz que entra por aquela fresta tênue parece mudar de qualidade, torna-se mais fraca, mais inclinada. O frio pode aumentar um pouco, a umidade também. Você percebe, então, que o dia lá fora está avançando, que não falta tanto para que as pessoas se recolham, para que as ruas se tornem mais silenciosas, para que a noite coloque sobre a cidade uma outra camada de sombra, sobre todas as sombras que já existem. Antes que isso aconteça, você decide organizar o resultado do dia. As moedas prontas são contadas, observadas uma a uma, giradas entre os dedos, examinadas à luz fraca. Você as separa em pequenos grupos, talvez amarrados em um pedaço de pano, talvez guardados em um recipiente de madeira ou barro, que depois será escondido em algum nicho da parede, atrás de uma pedra solta, sob uma tábua aparentemente comum. O ato de esconder é tão importante quanto o ato de produzir. Cada moeda precisa estar fora de vista, fora de alcance, até que seja a hora certa de colocá-la em circulação, lentamente, sem chamar atenção. Os discos ainda em preparação podem ser deixados para o dia seguinte organizados em pilhas pequenas, cobertos com um pano para proteger da poeira e da umidade. Os cunhos são limpos com cuidado, talvez com um pano levemente oleado, para afastar qualquer ferrugem que tente se instalar. Depois, são guardados em um local que só você conhece bem, talvez dentro de uma cavidade na parede, ou dentro de uma caixa reforçada, sempre fora do alcance de mãos curiosas. O mesmo se faz com as ferramentas principais, especialmente aquelas que, se descobertas, poderiam denunciar, sem margem de dúvida, o tipo de trabalho realizado ali. O fogo, que ardeu durante grande parte do dia, também precisa ser controlado. Você remove parte do carvão, espalha as brasas, deixa que o calor diminua aos poucos, até que tudo se reduza a um brilho fraco, depois as cinzas. É preciso garantir que ao longo da noite nenhum clarão escape, nenhum cheiro de fumaça excessivo se eleve, nenhum vestígio visível chame atenção. O porão volta a se encher do frio natural, da umidade que vem da terra, da escuridão que se infiltra de cada canto. Com o trabalho encerrado por hoje, o espaço se transforma lentamente de oficina em refúgio. As ferramentas silenciam, os metais repousam, as paredes voltam a ser apenas paredes. Você sente o corpo cansado, os braços pesados, os dedos doloridos, mas também uma estranha tranquilidade, a mesma que surge ao final de qualquer dia em que o plano foi seguido sem interrupções, em que nenhuma voz inesperada chamou, nenhum passo desconhecido desceu as escadas, nenhum erro marcante aconteceu. Você apaga a vela ou lamparina que usou, deixando o porão quase totalmente escuro, exceto pela pouca luz que ainda entra de cima. Então, sobe lentamente a pequena escada que o leva ao piso superior, se for esse o caso, ou abre a porta disfarçada que leva a um corredor, a uma parte discreta da casa ou do prédio. Lá em cima, o mundo continua, mas talvez já esteja mais silencioso, com menos passos, menos vozes. O cheiro da rua é outro, menos carregado de metal, mais misturado à comida, à fumaça de outras lareiras, ao odor leve das águas do Tâmisa. Você faz o caminho de volta ao lugar onde dorme. Talvez outro canto da mesma casa, talvez um sótão simples, talvez um quarto apertado. O trajeto é curto, mas suficiente para que seu corpo perceba a diferença entre o ar parado do porão
e o ar que circula do lado de fora, mesmo que friamente. Seus músculos sentem o esforço de subir escadas, de atravessar cômodos, de manter o equilíbrio. Seus ouvidos captam ruídos moderados, vozes baixas, portas que se fecham, alguém rindo ao longe, talvez um cachorro latindo. No quarto, a rotina é tão simples quanto pela manhã, apenas invertida. Você remove a túnica de trabalho, agora mais impregnada de suor e poeira, e a pendura novamente, onde poderá secar. Sente a pele, por baixo, colada, coberta de uma fina camada de sujeira, de fumaça, de partículas de metal. Com a mesma bacia de água, agora talvez um pouco mais fria, você se lava parcialmente, removendo o que é possível remover, esfregando o rosto, o pescoço, os braços, as mãos, até que a sensação de sujeira diminua um pouco. As unhas ainda guardam marcas escuras, as palmas ainda estão ásperas, mas o contato com a água traz alívio. Você come então o que houver para a noite. Talvez um caldo simples, talvez um pouco de mingau, talvez apenas mais pão, agora acompanhado de alguma gordura ou legume. Come devagar, sentado perto de uma chama pequena ou de uma janela por onde entra um pouco de luz tardia. O corpo agradece cada colherada e o cansaço parece se acomodar, como se estivesse encontrando seu lugar dentro de você, preparando-se para ceder ao sono em breve. Quando tudo está terminado, quando não há mais nada urgente a fazer, você se aproxima novamente do colchão de palha onde o dia começou. A manta o espera, dobrada de qualquer forma, mas suficiente para cortar o frio da noite. Você se deita, sente a palha murmurar sob o seu peso, sente os ossos, já mais soltos, cederem de volta à horizontalidade. O corpo inteiro, acostumado a se tensionar para cada golpe de martelo, para cada gesto preciso, agora se permite relaxar, como se devolvesse à gravidade o trabalho de segurá-lo. Os sons que chegam agora são ainda mais baixos. Talvez o vento passando pelas frestas, talvez um último ruído de alguém caminhando acima, talvez o ranger distante de uma porta pesada. O metal no porão descansa em silêncio. As moedas falsas escondidas aguardam o momento de se misturar discretamente ao fluxo das moedas verdadeiras nas mãos de pessoas que não saberão distingui-las, que as aceitarão como aceitam qualquer outra coisa que brilhe o suficiente sob uma luz difícil. Seus olhos se fecham, primeiro por vontade, depois por necessidade. O escuro que se forma por trás das pálpebras não o assusta. É apenas o escuro comum de todas as noites, o mesmo que cobre as ruas do lado de fora, os telhados, as torres, o rio, as muralhas. Você sente o próprio respirar ficar mais lento, mais profundo, cada inspiração trazendo o traço residual do cheiro de metal, de fumaça, de madeira, cada expiração levando para fora um pouco do dia. E nesse processo simples, repetido tantas vezes quanto os golpes do martelo, o sono se aproxima devagar, sem pressa, sem sobressaltos. Você sabe, em algum lugar silencioso da mente, que amanhã tudo recomeçará. A mesma palha, o mesmo frio, o mesmo pão duro, o mesmo fogo aceso com cuidado, o mesmo metal a ser fundido, o mesmo martelo a ser levantado e baixado, o mesmo cuidado em manter os sons baixos, o mesmo gesto de esconder o produto pronto, o mesmo cansaço ao fim da tarde. Mas esse pensamento não pesa. Ele apenas existe como mais uma certeza entre tantas pequenas certezas que compõem sua vida. Enquanto o sono finalmente o toma por completo, o porão permanece lá, imóvel, invisível, aguardando. O metal aguarda, as ferramentas aguardam, o fogo apagado aguarda a próxima faísca. E você, afundado no colchão, envolvido pela manta, envolto em um silêncio que já não
Distingue seus próprios pensamentos, apenas continua a respirar, enquanto a noite corre lenta lá fora, tão lenta quanto cada moeda que, amanhã, será preparada, cunhada, polida e escondida, em um ciclo que se repete, tranquilo e pesado, como o som contido de um martelo batendo sempre no mesmo ponto.